Quando Jesus chegou, encontrou Lázaro já sepultado havia 4 dias. Betânia ficava a uns 3 quilômetros de Jerusalém. Muitos judeus tinham ido consolar Marta e Maria pela morte do irmão. Logo que Marta soube que Jesus tinha chegado, foi ao encontro dele. Maria ficou sentada em casa. Marta, então, disse a Jesus: Senhor, se tivesses estado aqui, meu irmão não teria morrido. Mesmo assim, eu sei que o que pedires a Deus, Ele te concederá. Jesus respondeu: teu irmão ressuscitará. Marta disse: eu sei que ele vai ressuscitar na ressurreição do último dia. Jesus disse então: eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que tenha morrido, viverá. E todo aquele que vive e crê em mim, não morrerá jamais. Crês isto? Ela respondeu: sim, Senhor, eu creio firmemente que tu és o Cristo, o Filho de Deus, aquele que deve vir ao mundo. É palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. É eterna, Senhor, a vossa... Então quer dizer que a Sagrada Escritura e o ensinamento da Santa Igreja Católica contém princípios eternos. O que quer dizer eternos? Para sempre. Valeu ontem, vale hoje e vai valer amanhã do mesmo jeito. Amém? Amém. É inegociável o princípio eterno da Santa Palavra de Deus. Amém? Amém. Não se esqueça disso, irmãos, porque não podemos mudar a Santa Palavra do Senhor, porque na Santa Palavra do Senhor está a vontade de Deus para cada um de nós. E a vontade de Deus é imutável, porque Deus mesmo é imutável. Abra sua Bíblia novamente no Evangelho de João, capítulo 11, versículo 26. Final do Evangelho de hoje. Disse Jesus: eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que tenha morrido, viverá. E todo aquele que vive e crê em mim, não morrerá jamais. Crês isto? Você crê? Sim. Então diga: eu creio firmemente, Senhor. Eu creio firmemente, Senhor. Irmãos, nós cremos na ressurreição da carne. A fé não nos deixa cair no desespero. Ao ressuscitar Lázaro, nosso Senhor não só consola as irmãs, a família de Betânia, mas também o nosso coração. A nossa esperança é a ressurreição. Deus é Deus dos vivos. A morte não marca o ponto final, mas pelo contrário, para aqueles que creram, a morte é uma passagem. E o que significa para nós, irmãos, acreditar na ressurreição? Significa acreditar que Deus tem o poder para fazer tudo. Deus tem o poder para ressuscitar os mortos. Mas tem um princípio eterno aí, muito valioso, muito importante, que deve encher o nosso coração de alegria. Crer na ressurreição significa que Deus me ama como eu sou. Significa que Deus me ama com amor eterno. Que o amor que Deus tem por mim, Ele tem somente por mim. Que Ele me ama como Alexandre, como Padre Alexandre. Que Ele ama você como Maria, como José. Como Ele te quis, como Ele te criou, como Ele te desejou. Que o amor de Deus por mim e por você é único. Ô Padre, o que isso tem a ver com ressurreição? Muito a ver, querido, querida. No dia da nossa ressurreição, nós precisamos ressuscitar com este corpo glorificado, evidentemente, por isso mais bonito. Por quê? Nós sabemos que temos uma alma imortal. Mas vocês estão vendo a minha alma, irmãos? Olha para quem está do seu lado. Você está vendo uma alma aí do seu lado?
O que você tá... Você sabe que o irmão que está aí tem uma alma, não é verdade? Pode bater aí para ver se está oco, mas não está não, viu? Deus criou com a alma, amém? Amém. O que nos identifica? Qual que é a nossa carteira de identidade? O nosso corpo, querido, querida. Por isso será com esse corpo, porque Deus nos quis assim no dia da Santa Ressurreição. Claro, fiquem tranquilos, viu? Seremos mais bonitas, tá? Ó, não vai ter reboco, não vai ter plástica, não vai ter botox, mais não. Você vai despertar lindo, linda, mas com essa identidade, com essa característica que Deus te deu, que Deus pensou em você. Amém? Amém. Por isso, irmãos, não há espaço na nossa doutrina, na nossa santa fé, outros tipos de doutrina que vão no coração, que atacam frontalmente os princípios eternos contidos na palavra de Deus. Amém? Amém. Vamos ver alguns deles? Abra a sua Bíblia lá na primeira leitura, tirada do livro do Deuteronômio, capítulo 18, versículos 9 a 14. Abominação das práticas idolátricas. Irmãos, atenção, hein? As práticas de ocultismo são práticas idolátricas. São uma demonstração clara de desespero. Quando deixamos de colocar a nossa confiança no Deus único e verdadeiro, no Deus de Israel, no Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó, para colocarmos a nossa confiança nos falsos deuses, nas falsas doutrinas e religiões. Por isso, o desespero atenta contra a fé. No momento da prova não é hora de eu ficar correndo, pulando de galho em galho, batendo de porta em porta. Aí que é hora de eu sentar, ou melhor, de eu me ajoelhar e de eu viver a minha fé. Porque ser de fé quando tudo está indo muito bem é um pouco fácil, né? Então, irmãos, a idolatria que vem do desespero golpeia o primeiro mandamento. Qual que é o primeiro mandamento? Amar a Deus sobre todas as coisas. E no amor de Deus está contida a adoração. Só Deus é digno de adoração. Amém? Amém. Irmãos, se eu levasse, vamos ver qualquer coisa aí. Se eu levasse um tiro na canela, ia doer, claro, vocês iam ficar tristes, não é? Mas eu ia morrer? E se eu levasse um tiro no coração? A gente morre na hora. Por quê? Porque o coração é um órgão vital, não é verdade? Tanto que a gente tem que cuidar bem dele. Então, irmãos, muita atenção, que o ocultismo, as falsas doutrinas e seitas são um tiro certeiro, claro, não no nosso coração, mas no coração da nossa fé. No coração da nossa fé. Irmãos, casa quando não tem fundamento e coluna firme, sólida e forte, o que acontece? Cai. Vamos ver o que a santa palavra do Senhor abomina. Deuteronômio, vamos lá. Olha as práticas que estão aí. Primeiro, sacrifícios humanos. O satanismo tem feito isso. Sacrifícios humanos, adivinhação, sonhos e agouros, feitiçaria. Você pode acompanhar na sua Bíblia aí, pode acompanhar que está aí. Magia, oráculos, consulta aos espíritos, evocação dos mortos. Gente, se a adoração atrai a bênção, a idolatria atrai o que para a minha vida? Vou perguntar de novo. Se a adoração ao Deus único e verdadeiro traz a bênção, faz de mim uma pessoa abençoada, a idolatria, o que ela traz para a minha vida? Maldição. A maldição. Versículo 12, vai lá.
É por causa dessas abominações que o Senhor teu Deus deserdará diante de ti estas nações. As nações que viviam na idolatria. As nações que praticavam todas estas coisas. E porque Israel foi chamado a adorar o Deus único e verdadeiro, porque diante dele os outros deuses não são, eles não existem, Israel foi chamado também a viver na bênção. Por isso que a Bíblia nos diz que toda vez que Israel cai na tentação da idolatria, ele atraía sobre si maldições. E o que significa, irmãos, atrair maldições? Porque aqueles que praticam estas coisas atraem sobre si, sobre os seus projetos e empreendimentos, maldições. O que significa atrair maldição para a nossa vida? Significa entregar a nossa vida à ação dos demônios. Significa dizer ao demônio: pode dirigir a minha vida. Toma aí um cabresto. Pode ir, demônio. Isso significa atrair maldições para a nossa vida. E a Sagrada Escritura diz que todos aqueles que praticam estas coisas são abomináveis e atraem sobre si maldições. Perdão, as práticas são abomináveis. E aqueles que as praticam atraem sobre si a maldição. Vamos abrir mais uma vez a Bíblia? Levítico capítulo 19, versículo 31. Levítico 19, 31. Levítico, terceiro livro da sua Bíblia, 19, 31. Vamos ver o que diz? Não recorrais aos que evocam os espíritos, nem consulteis os adivinhos, para não vos tornardes impuros. Eu sou o Senhor vosso Deus. Amém? Amém. Mais uma palavra, um pouquinho para frente, Levítico capítulo 20, versículo 6. O que diz? Se alguém recorrer aos que evocam os espíritos e aos adivinhos, prostituindo-se, a prostituição, a idolatria era comparada à prostituição. Por quê? Porque era uma traição ao Deus vivo de Israel, que tinha feito uma aliança com o seu povo. Com eles eu voltarei a minha face contra ele e o eliminarei do meio do meu povo. Uma das coisas que os israelitas sabiam que não podia acontecer, quando Deus falava que ia virar as costas. Temos um exemplo claro, né? Um dia bonito, sol quente, e chega uma noite escura, né? O israelita sabia que se Deus virasse as costas, ele perecia. Ele perecia. Irmão, irmã, sobre a invocação dos mortos, atenção aí, hein? 2 Samuel, vai um pouquinho para frente, em nome de Jesus. Capítulo 14. 2 Samuel, capítulo 14, versículo 14. O que diz? Todos temos de morrer. Somos como água que corre sobre a terra e não se pode mais recolher. A morte é uma só. E depois dela não tem muito que ser feito, a não ser confiar na misericórdia de Deus. Por que nós estamos lendo essas passagens? Porque tem muito cristão, muito católico, gente de igreja, que acha que dá para ser cristão e viver estas práticas. Tem gente que acha inocente, bonitinho, e não tem nada de bonitinho.
É uma demonstração clara. Primeiro, que nós somos ignorantes da palavra do Senhor, não conhecemos a palavra do Senhor. E se não conhecemos a palavra do Senhor, não conhecemos a vontade do Senhor. E se não conhecemos a vontade do Senhor, como vamos fazer a vontade do Senhor e ser felizes? Abra sua Bíblia, livro da sabedoria, capítulo 2, versículo 5, sabedoria 2, 5. O que diz? Nossa vida é a passagem de uma sombra, e nosso fim... Olha só, para quem acha que você morreu, depois que você morreu, você volta para ficar perambulando. Olha só. O nosso fim irreversível. Uma vez lacrada a porta. Anota isso na sua Bíblia. O que diz? Ninguém volta. Leia isso comigo aí na sua Bíblia. Nossa vida, pode ler em voz alta na sua tradução. Nossa vida é a passagem de uma sombra sem fim, irreversível. Repita comigo. Irreversível. Uma vez lacrada a porta, diga bem forte. Uma vez lacrada a porta. Eu não ouvi. Segunda chance, vamos lá. Uma vez lacrada a porta. Ninguém volta. Ninguém volta. Não, faça como eu, porque vocês não me convenceram. Uma vez lacrada a porta. Ninguém volta. Eu acho que quem está na praça não ouviu você. Uma vez lacrada a porta. Ninguém volta. Espero que ninguém saia com espírito de anta aqui, viu? Ai, mas é tão bonitinho. Só faz o bem. Por fim, a respeito do único sacrifício de Cristo, irmãos, a gente não tem que ficar voltando para pagar mais nada, não. Jesus já pagou tudo que tinha que ser pago. A gente tem que viver em santidade e graça de Deus para merecer tudo que Jesus conquistou na cruz do Calvário. Amém? Amém. Novo Testamento, Hebreus 9, 27. E como está determinado que os homens morram, está determinado que os homens morram uma só vez. Diga forte. Está determinado que os homens morram uma só vez. Amém? Amém. E depois vem o julgamento. A palavra do Senhor é eterna. E na palavra do Senhor está o princípio e a razão da nossa felicidade.